Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos entrar em live. A primeira live de outubro. E a gente vai conversar um pouquinho com a Jéssica, filha de Dona Isa, que foi diagnosticada com Alzheimer precocemente. Então ela já entrou, já está aí, vou convidá-la. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal. Quem está mais aqui chegando. Ok, Maraci também. Vou mandar o convite para Jéssica. Evelyn, sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada. Chegando. Chegou. Eu acho que eu estou vendo nuvens. Espera só um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tirar aqui. Chegou. Pronto, acertei. Então, tá bom. Tudo bem contigo, Jéssica? Tudo bem? Boa noite para você e para todos que estão já aí na live. Tá bom, o pessoal chegando aos pouquinhos, junho, domingo. Deixa eu ver aqui quem mais. Hoje eu estou na sala, Marta Bispo. Estou na sala e estou sem o computador, então, para ver os comentários de vocês. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que de vez em quando eu vou ter que passar o dedinho aqui na tela. Bianca, tudo bem, Bianca? Seja bem-vinda também. Bem, vamos lá, Jéssica. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que Para agradeço. contar essa história. Oi, Neuza. Contar essa história da sua mãe, Dona Isa. E eu fico satisfeita em poder dar essa voz para vocês, de compartilharem, de dar visibilidade, de mostrar que o dia a dia não precisa ser assim tão difícil, se a gente tiver um olhar mais doce, mais carinhoso, mais dedicado. Então, estão entrando, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos. Quem puder, com um aviãozinho, convidar o pessoal para vir assistir, eu agradeço. Quem tiver comentários, quiser participar, pode ir escrevendo. À medida que der, eu vou estar lendo. Cacapu chegou também. Ney Vogel. Estão entrando aí. O que acontece? Eu queria que você se apresentasse, falasse a Jéssica, se a Jéssica é filha única, se tem irmãos, se mora com a mãe, quem mais mora com vocês. Se apresenta sua formação, se você tiver. Não precisa falar a idade, nem o signo. Tá bom. Bom, vamos lá. Boa noite a todos novamente. Eu me chamo Jéssica, sou filha da Dona Maria Izete da Silva, mais conhecida como Dona Isa, jeitinho que eu gosto de chamar ela, né? Mas tem outros apelidos aí, Izete, Dona Izete e assim por diante. Minha mãe tem Alzheimer precoce, desde né, de quando ela foi diagnosticada, mora comigo. Eu trouxe ela para minha casa, né? Ela morava sozinha, tinha a casa dela, eu trouxe ela para minha casa, né? Na minha casa mora eu, meu esposo, sou casada há 15 anos, e eu tenho 2 filhos, uma menina de 16 e um menino de 10 anos. Que bonitinho. Que bonitinho. Tá certo, tudo bem. Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar também em 30 segundos, até porque tem pessoas que são seus seguidores. Eu sou Juana Labres, filha de espanhóis. Minha mãe que eu cuidei durante 9 anos com Alzheimer, e ela já nos deixou faz 4 anos, e eu tenho dedicado o canal justamente para dar visibilidade não só ao Alzheimer, outras demências, e transformando o canal num lugar que fale um pouco mais sobre outros temas ligados à saúde mental, à saúde física também. E eu convido vocês que estão me seguindo
para conhecerem a história da Dona Isa, seguir o canal dela e também me seguirem, porque a gente está sempre trazendo lives para vocês. Essa live está fechando Setembro Lilás. Ué, mas estamos em outubro? Pois é que não deu para encaixar em setembro e a gente acabou colocando no primeiro dia útil de outubro. Mas eu vou falar em outubro um pouquinho do Outubro Rosa, falando sobre o câncer também. Então, obrigada, eu sei quem está me seguindo já, agradeço. E aí, sou psicóloga, psicoterapeuta, gerontóloga, e mais algumas tólogas aí da vida. E o principal é que eu estou aqui para dar voz, trazer visibilidade, convidar para que vocês possam compartilhar a história. E vai ficar gravada no meu feed e no seu feed, porque na hora de salvar eu vou te marcar como colaboradora, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Então, vamos para os inícios, vamos dizer assim. A Dona Isa, você falou que ela tem o Alzheimer precoce. Hoje ela está com quantos anos? Hoje ela fez 62, agora é dia 18 de setembro. 62 anos. 62. 62. E há quanto tempo vocês têm esse diagnóstico fechado? Há uns 5 para 6 anos já. Uau, 55? É, 56. ela tinha uns 55, 56 anos quando ela foi diagnosticada. Quando a gente percebeu, na verdade, né? Sim, que tinha alguma coisa. Mas quais foram os primeiros sinais? O que vocês começaram a anotar de diferente para achar que tinha alguma coisa estranha que não estava batendo e levar um médico em busca de alguma coisa? Como é que começou isso? Então, eu percebi, eu sou a filha mais próxima, a caçula, né? Então, eu tinha mais convivência com ela. E a minha mãe sempre foi muito organizada, muito limpinha, gostava de fazer comida, cozinhar, sempre foi muito simpática, muito educada com as pessoas. E aí ela começou a mudar esse comportamento. Eu chegava na casa dela, estava meio bagunçado, coisa que era para colocar no armário estava fora, coisa que era da geladeira estava no armário, né? O guarda-roupa também, bagunçado, né? Enfim, e aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, né? Começou a não querer mais fazer comida, eu chegava, mãe, almoçou? Não, não almocei, tô sem fome. Nossa, mas que horas que é? Até esqueci que era horário de almoço. E aí eu comecei a achar estranho, né? E começou também ter alguns episódios de, vamos dizer assim, ser mal educada com as pessoas, e coisa que ela nunca foi. Ela sempre foi muito simpática, muito amiga, fazia amizade muito fácil. E aí eu comecei a perceber que ela começava a falar, ai, as pessoas não gostam de mim, ela tá implicando comigo. E na verdade era coisa já do Alzheimer, que ela achava que as pessoas implicavam com ela, né? E aí foi quando eu levei num neuro, né? Comentei com uma irmã minha, que é mais próxima, e ela falou, não, leva ao médico, né? A mãe sempre, né? Foi diferente. E aí quando eu levei na neuro, a neuro pediu uma tomografia. Foi realizada essa tomografia, descartada as outras doenças, né? E aí a médica me deu o diagnóstico, pediu, né, para ela se retirar, né? Falou que ia conversar comigo, que eu ia consultar. E aí me deu o diagnóstico, porque ela, como ela estava no início, ela ainda entendia, né? E aí eu acho que a médica não quis, né, que ela soubesse. Até hoje eu nunca falei, né? E aí foi quando a médica falou que era Alzheimer, que acontecia, que estava, né, no início, mas e que pela idade dela era um Alzheimer precoce, porque ela era nova, né? Você foi sozinha com a sua mãe nessa consulta? Isso, eu levei ela sozinha, foi eu e ela só. Ela já morava sozinha? Ela morava sozinha, mas morava próxima a mim, né? A gente sempre morou perto, né, uma da outra. Só teve alguns episódios de morar distante de uma cidade ou outra por algumas ocasiões, mas sempre moramos próximos. É você e mais 3 irmãos? Isso, eu, mais uma menina e mais 2 meninos. Só que todos moram em estados diferentes.
Ok, tudo bem, sem problemas. E aí, o momento do diagnóstico? Como é que foi? Então, Você... para mim, não foi um baque porque eu não sabia da doença. Eu não entendia como ia ser a doença. Vamos dizer assim, eu não entendia o grau da doença. Entendeu? Para mim, não tinha. Ela falou, é Alzheimer, vou prescrever uns remédios para ela tomar e volta daqui a tanto tempo. Isso. Daí ela falou: olha, eu vou passar o remédio, você vai medicar ela. E aí eu, né, ainda ingênua, né, falei para ela assim, porque eu sempre tomei conta dessa parte de medicação, para minha mãe ajudava, né? E aí eu falei para ela, doutora, eu realmente estou tomando um pouco mais de conta, por quê? Porque ela tá esquecendo de tomar, tal. Comprei umas caixinhas auxiliar para colocar. Aí a médica falou assim: se ela já está esquecendo, é hora dela já ir morar com você. Ou com alguém responsável. Porque como ela morava sozinha, né, não poderia mais, mesmo que estava no início, não poderia mais morar sozinha pelo fato de não saber se medicar mais. Né? Ela fazia confusão com as medicações, esquecia de tomar, esse tipo de coisa. Eu buscava para ela, comprava o que era necessário, mas ela não tomava, né, corretamente. E aí foi quando eu inventei para ela, mãe, vamos ficar comigo em casa? Meu esposo viajava a trabalho, né? E aí eu falei, eu tô com depressão, ando muito triste, vamos ficar comigo em casa? Para ela Uhum, poder ir morar comigo, né? certo. A casa dela ficou montada, a gente manteve a casa dela por acho que uns 3 meses mais ou menos, até eu peguei e falei para ela, mãe, eu tô pensando em alugar uma casa maior para a gente poder morar junto. O que, que você acha? Eu monto um quarto com a senhora tal. E ela gostava muito dos meus filhos, que sempre foram os mais próximos a ela, né? Uhum. E aí ela não aceitou na hora, aí foi Aceitou quando. tranquilo, se adaptou bem, porque estava no início, né? No Sim, início sim. do Alzheimer. E Agora, como é que... Quer dizer, você na hora do diagnóstico, você não tinha ideia do tamanho do que era o Alzheimer, do que é o Alzheimer. E aí, você foi pesquisar e quando você se deu conta que o Alzheimer era uma coisa mais imponente, vamos dizer assim, uma coisa maior daquilo que você imaginava. Como é que foi? Você então, pesquisou, você conversou? até minha irmã comentou aí. No início a gente pensou, porque foi em seguida que a minha avó morreu, né? A mãe dela. Então a gente Uhum. pensou que era um início de depressão, algo desse tipo. Que foi quando a Certo. gente, né, viu que estava mais profundo, procuramos um médico, né? E quando ela foi diagnosticada, né, eu não tinha ideia da doença, embora a minha bisavó, né, teve, né, o Alzheimer. Só que eu não Ah, então convivi, você já teve histórico sim, de Alzheimer, que é a mãe é, da a sua mãe, avó mãe da dela, sua mãe, bisavó. isso, a avó dela E tinha. correto. E aí, só que eu não tinha muita convivência com ela e nunca tinha tido convivência com pessoas com Alzheimer. Então, assim, eu nem passou na minha cabeça em procurar saber como era, não. Eu fui medicando, fui vivendo um dia após o outro, né? E aí eu fui, curiosamente, procurar nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem o Instagram aí que tá, né? Tem muita Sim. coisa pra gente aprender, né? Através do Instagram, fiz alguns cursinhos online também para aprender um pouco mais a lidar, né, com o Alzheimer, para conseguir lidar um pouco melhor com ela, que não era Uhum. fácil, cada dia era uma surpresa diferente. É uma caixinha assim, é uma caixinha de surpresa. Sim, Né? exatamente. Você tá nessa durante esses últimos 5, 6 anos, cuidando dela em casa. E E aí, seus filhos, seu marido, eles estão sendo orientados. Você tem um menino de 10 anos, na época ele tinha 5. A isso. vovó está esquecida, tenha paciência, não briga com ela. Como é que foi a orientação com seus filhos? Ah, eles têm até mais do que eu, viu? Bem Nossa, que mais. coisa boa! Muito, muito, muito. Porque eles sempre foram mais apegados a ela, né? Então, hoje eles veem a vovó como a nenenzona da casa, Uhum. literalmente, né? E aí eles, às vezes até me ajuda a dar, minha filha mesmo me ajuda a trocar as fraldas,
né? Agora há pouco foi dar janta para ela enquanto, né, eu me ajeitava para live. Então, assim, às vezes eu falo, ó, dá aguinha lá para avó, eles vão lá e dá aguinha para avó, tanto ele quanto ela, Uhum. né? Essa parte aí sempre me ajudou, né? Do jeitinho deles, né? Porque, na verdade, eu tenho que cuidar, né? Mas, assim, um auxílio eles sempre deram. Certo. Você não está trabalhando no momento? Não, eu sou psicanalista, eu atendo online, né? Eu concilio os meus horários com os cuidados dela, né? Uhum. Então eu atendo mais no período da tarde para de manhã deixar tudo pronto, dar banho, né? Deixar as refeições dela tudo regrada, tudo certinha, para minha filha estuda de manhã, para de tarde a minha filha auxiliar nos dias que eu estou atendendo. Também não atendo todos os dias por conta dela também, né? Para Uhum. ficar, né, cuidar melhor. Aí eu atendo só terça, quarta e também não atendo muitas, para não ficar muito ausente dos cuidados dela, né? Mas enquanto eu estou Ok. atendendo, a minha filha é que me auxilia. Tudo bem, Adriano? Buenas. O que que acontece? Você conseguiu ajeitar o seu trabalho, a situação da sua família com o cuidado da sua mãe. Você Uhum. consegue dar atenção para os seus filhos também, nesse meio Olha, tempo? olha, no início foi bem difícil, né? Muito difícil, na verdade. Porque no início, como ela entendia, né, tudo a gente, né, tinha que ter ali um zelo, né, um cuidado. Ela era diabética, eu digo era porque hoje ela não é mais, acho que devido, né, as regras alimentar, né, Hum, ela não é mais. Então, que assim, tinha bom. que tomar muito cuidado tinha que tomar muito cuidado com ela, porque ela sempre gostou muito de andar. Então, assim, era focado totalmente nela. Minutinho. Quando as crianças iam comer um docinho, eu falava, cuidado pra avó não ver, que senão ela vai ficar com vontade. Vai comer pra lá, porque senão a avó fica com vontade. Até hoje eles esquecem, falam, mãe, agora ela pode comer um bis, né? Eu falo, agora pode. Um beijinho pode de vez em quando. De vez Andréia em quando. Verdino, é sua irmã? Isso, é minha irmã. Porque ela está colocando aqui que você estudou por causa da sua mãe, da mãe de vocês. Exatamente. Você fez psicanálise, formação em psicanálise para poder ajudar. Exatamente, exatamente. Eu sonhava em fazer psicologia, né? Mas quando a minha mãe veio para mim, eu não conseguia, porque é presencial. Então eu Uhum. fiquei ali, não desisti, né? Não, eu quero poder trabalhar nessa área, uma área que eu sempre gostei. E aí eu fiquei pensando, né? Uma que eu também vou conseguir analisá-la, né? Entender um pouco mais, Também né? tem Também. uma renda, né? É. E aí foi quando eu encontrei a psicanálise e estudei, me dediquei sempre ali, conciliando os cuidados dela, dando o meu melhor como mãe, como esposa, né? E como estudante, hoje como profissional e nunca desistindo né, dos meus sonhos e também de cuidar dela, né? E graças, né, a Deus, claro, primeiramente, mas a ela também, que eu falo que ela, né, me inspirou a querer conhecer ainda mais, né, a mente do ser humano, né, através Isso. da doença dela. Sim, Ela me ensina todos os dias, né? eles têm essa missão, sim. A sua irmã está colocando que, infelizmente, a doença tirou a mãe de vocês, mas transformou como ser humano. Transformou Sim, vocês como ser humano, sim, né? demais. A gente tem aprendido com ela muito, e no último ano, ainda mais, né? Porque ela caiu, o fêmur dela quebrou e Ó, ela caiu. E no dia até o filho dessa minha irmã, meu sobrinho Gabriel, estava aqui em casa. E aí ele levantou, ajudou a avó, tudo. Só que o fêmur dela estava quebrado e a gente não sabia. Quando passou, né, um dia, dois, eu vi que ela andava com o fêmur quebrado. E aí eu cheguei, eu falei, né, tá estranha, ela tá mancando, né, vou levar ao médico. Levei, ela tinha fraturado o colo do fêmur. E aí começamos uma luta intensa, né, porque ela internou, aí ela passou por uma cirurgia, colocou uma prótese,
Depois teve a reabilitação para casa, fisioterapia, começar a andar tudo de novo. E aí a gente vem aprendendo muito com ela, porque além de, né, tudo isso, além da doença, ela é uma pessoa extremamente forte, né? A gente desacreditou que ela ia aguentar tudo isso. Depois, dezembro do ano passado, ela operou de novo. Aí, para retirar a prótese, o osso dela, o organismo não aceitou a prótese. Ela tirou, ela tem a perna, mas está acamada. Mas devido, né, essa parte de tirar a prótese, né? E aí ela Não se adaptou. Não, se deu adaptou, rejeição. deu rejeição. O organismo dela, até os médicos falaram, Jéssica, a gente poderia tirar e colocar uma outra. Mas ela vai sofrer de novo, se rejeitar, porque daí vai de novo para a cirurgia. E nessa cirurgia, como ela perdeu muita massa muscular, ela estava muito magra. E a minha mãe sempre teve um quadro de anemia. Ela sempre foi anêmica. E aí ela teve que tomar bolsas de sangue. Na última cirurgia, ela teve uma parada cardíaca na minha frente. Então, assim, os médicos falaram, Jéssica, é sofrimento em dobro. Você quer isso? E aí eu tomei a decisão, né, tão assim, né, que eu falei, meu Deus, e agora? Que eu queria ela andando, mas eu não quero ver ela sofrendo de novo, né? Aí foi quando até os familiares, a minha irmã, né, meu marido, eu acho besteira fazer isso, é melhor ela viva, né, do que correr o risco de pegar uma infecção de novo. Ela ficou 40 dias no hospital com infecção por causa da prótese, entendeu? Perigo, né, de generalizar e aí vir até a óbito, né? E aí eu lamento muito ela não ter se adaptado, ter tido essa rejeição, porque com certeza em pé, caminhando, isso ajuda muito a frear, né, o próprio Alzheimer, porque o que acontece? O tempo que ela ficou internada mexe muito, muito. A pessoa volta muito desorientada por causa do isolamento, por causa de tudo isso. Eu realmente fico triste em saber disso, eu não tinha ciência. Sim. Agora vocês estão com ela acamada em casa. Sim. E vocês têm acompanhamento de alguma equipe? Vocês estão em que estado, primeiro, hoje, do Brasil? Tem 1 ano e 4 meses que eu estou no estado do Rio de Janeiro. Você mora aqui mas no a gente Rio? Isso, somos aqui do Rio, no momento. Eu também. É ilha, né, que você falou? É Mangaratiba. Ah, tá, estado do Rio, Mangaratiba. Mangaratiba. Isso. Vocês estão há 1 ano e meio, quer dizer, vocês saíram então daquela casa que você a levou no primeiro momento e alugou uma segunda casa maior para caber todo mundo. É isso? Ou teve alguma coisa de trabalho envolvido? Não, trabalho do meu esposo. A gente veio para o Rio, porque meu esposo está trabalhando aqui já tem 6 anos. E eu enrolando lá para não vir por causa dela também, né? Que a gente somos de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Ele sabia que estava sendo enrolado. Eu vou te contar essa. Sabia. Ele tava não é segredo. Não é segredo. Eu enrolei, mas também veio a pandemia, né? Aquela desculpinha, não dava para vir. E aí, depois, com um tempo, eu acabei vindo, porque, né, desestrutura, né, família, né, casamento. E aí, eu acabei vindo para o estado do Rio. Eu cheguei na mesma semana, aconteceu dela cair. Na mesma semana. Eu cheguei no domingo, quando foi na quarta, foi quinta-feira, ela fraturou o colo do fêmur. A André está reclamando aqui que é longe dela. Ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo. Ela é em São Paulo, aí tem o outro em Portugal e um no Paraná. Tá todo longe. Em Portugal, nossa senhora. Esse está longe. Tá. Agora me diz uma coisa. Você sabe explicar como é que foi essa queda? Sim. Ela levantou, ela estava sentada, né, num puff desses quadradinhos, e ela sempre andou muito, até eu adaptei minha casa todinha a ela, como se tivesse uma criança em casa. Então, não tinha nada para tropeçar, tapete, nada disso. Sempre. É o ponto que eu ia tocar. Não, nunca teve.
Para você ter uma ideia, o único enfeite que eu tinha na minha casa era porta-retrato de madeira, de vidro, Nada de nada vidro. dessas coisas tinha, Muito bem, porque perfeito. senão ela pegava e poderia acontecer alguma coisa. Faca, essas coisas, era tudo guardado no alto. Sempre foi assim, né? Tinha Muito bem. trava, né? Nas gavetas, tinha trava, esse tipo de coisa, né? Então não tinha nada para ela tropeçar, nada para ela cair. Ela levantou e o fêmur quebrou. Minha mãe nunca foi muito chegada, eu não sei se tem alguma coisa em relação, né? Existe uma teoria. Às vezes a pessoa cai porque já quebrou. E aí cai. Sim, E não é quer dizer que quebrou porque caiu. A isso. osteoporose, a fragilidade dos ossos, muitos podem acontecer isso. A pessoa levanta, acontece a fratura e a pessoa cai. Sim. Pode ter Sim. sido isso. Os médicos dizem que pelo fato, né, pela história, provavelmente foi porque ela levantou e caiu. Ela chegou a ficar em pé um tempinho. E aí ela caiu. Achei até que ela ia andar, mas aí ela caiu. Houve a né? fratura. Sim. Obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. Então, o que acontece? Essa fragilidade, eu conheço algumas pessoas idosos, não demenciais, alguns sim, que justamente ao se levantar, há essa fragilidade por causa da osteoporose, Sim. que muitos é pela idade, pela alimentação, pelo circuito de vida, e não aguentam e acabam caindo. Mas, independente disso, você está de parabéns, porque eu ia justamente perguntar, né? Como é que é? Porque a gente tem que falar sobre isso para as pessoas. Gente, é bonitinho ter um tapete em casa? É bonitinho ter um enfeite, um jarro, um vidro? Mas lembre-se que botar uma tranca na porta é muito mais bonitinho, muito mais seguro. E botar os pisos no banheiro antiderrapante, botar barras de segurança no banheiro, porque a sua mãe com 55, 56, quer dizer, ela caiu recentemente com 60 para 61, Isso. acredito, né? Foi. Que você deu uma enrolada no teu marido durante esse tempo. Então, eu estou fazendo... Isso mesmo. Pois é. A Neuza também está comentando aqui sobre o caso, né? Falseia e quebra o joelho, o fêmur, o osso, e assim vai. Então, o que acontece? É importante a gente lembrar que uma pessoa com algum tipo de demência ou algum tipo de dificuldade para andar, independente da idade, porque pessoas têm dificuldade de andar até com artrose nos joelhos e precisam de apoio de bengala e etc., tirar tapete, orientar as crianças, não deixar o carrinho no meio da sala, porque pode tropeçar. Bola, skate, boneca no chão espalhado, porque a vovó vai levantar para pegar e pode cair e se machucar. E fazer toda essa proteção, colocar aquela portinha na cozinha de bichinho com trinca, para que não abra e não vá por causa de panela, de fogão, de gás ligado, de faca, tudo isso, você está de parabéns. Então, isso foi só um adendo para a gente lembrar que é importante a gente utilizar esses métodos e isso é temporário. Né? Por exemplo, agora sua mãe está acamada, você já pode voltar com algumas coisas se você quiser. Isso aí é uma escolha de vocês. Essa barra no banheiro... Eu já acostumei tanto. E para mim nem faz falta mais, já são 6 anos. Né? Então... aqui em casa você falou uma verdade. Eu não tenho tapete. Eu tirei... Tá sem tapete até hoje. A gente acostuma. E as barras estão no banheiro ainda lá. Sim, a gente acaba acostumando e aí fica. A gente se adapta a eles também, né?
não é eles que tem que se adaptar a gente, né? A gente que se adapta a eles, né? E eu me adaptei Uhum. tanto que pra mim tá ótimo assim, não precisa mudar, deixa assim. É isso aí. A sua irmã está falando que ela se automedicava com um remédio para dormir quando era mais jovem. A sua mãe é Sim, viúva, é separada? ela foi viúva do primeiro relacionamento dela, que é o pai dessa minha irmã, né? Eu sou filha de um outro relacionamento que ela casou depois que ficou viúva, né? E ela era constante, né? Remédio para dormir, muito, muito. Ela tomou muito. Ela tinha, né, um pouco de depressão, né? Nada assim, acho que acredito não muito forte, né? Mas tinha. E aí ela tinha insônia. E aí, para dormir, ela se automedicava, né? Ela É um tomava mal um, não necessário. dormia, e ela tomava mais dois, entendeu? A história se repete. Às Exato. vezes a perda de um ente querido é um gatilho, às vezes Sim, a depressão é um gatilho, às sim, vezes o excesso de medicação é o gatilho, a gente não sabe explicar. E no é, caso, como a sua bisavó te teve, né, sim, Alzheimer, sim. já estava propenso a acontecer. E Isso. aí, vocês estão se cuidando porque vocês já tiveram a sua bisavó e agora a sua mãe. Vocês estão se cuidando? O que vocês estão fazendo de diferente? Vocês têm que Boa prestar atenção pergunta. nisso. Pois é, menina. Eu estou me O cuidando. medo bate, viu, Ana? O medo bate. Bate, bate, Sem bate. dúvida, né? Porque assim, se repete, né? Minha bisa tinha, que era avó, né? Eu, né, procuro agora, né, depois que eu, né, me formei, aprender, ler e fazer outros cursos. Eu saio de um, eu entro em outro e assim Cognição, vou. né? Para tentar estimular um pouquinho, porque é meio Uhum, preguiçosa a minha mente, viu? Então, às vezes bate uhum. até um pouquinho de medo, sim, né? Mas eu tenho um ponto que, graças a Deus, eu não gosto, detesto tomar medicamento, né? Então, assim, falou que vai o remédio, eu não gosto, eu prefiro não tomar. E ainda bem que eu tenho um ponto positivo que não tenho insônia, né? Eu durmo tanto certo, não sou dorminhoca, mas durmo tanto certo, então, para mim é um ponto positivo, porque eu tenho medo de ficar com insônia, né? E ter que ir para os remédios, né, para dormir, que Uhum. também é um fator, né? Sim, é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores, alimentação, sono, cognição. Você tem que ter um momento seu para relaxar. Você consegue fazer alguma coisa, algum hobby, alguma atividade que tire um pouco você desse foco de cuidar, para se cuidar? Então, tô tentando, tô me cobrando. Continue tentando. Continue E tentando. tô me cobrando bastante, porque eu sempre falo, vou fazer, né? E não consigo. Porque depois que ela caiu, né? Antes dela cair, eu conseguia. Eu fazia hitbox, fiz quase um ano. Até, não sei se minha cunhada ainda tá aí na live, fazia com a minha cunhada, que me incentivava muito, Quem é a sua né? Não, cunhada? vamos. É a Aline. Aline, acho É que é fácil, Lima. é só olhar aqui. Ela entrou, não sei se ela permaneceu, mas ela tinha entrado que eu vi. Aline Lima, Isso. tá aqui na live. Ela Oi, me. tudo bem? Aproveita, me segue também. Isso. Fazer a E propaganda, eu também estou no YouTube, tá, gente? é isso aí. É o hábito, é o hábito, é o hábito. Tá sentindo sua falta, tá falando aqui, minha E parceira. eu amava. Então, vocês estavam fazendo o quê? Estavam dando soco uma na outra? Tentando, né? A gente Hum. fazia hitbox, exercício físico com música. Né? E ela que me chamou, vamos fazer. E aí era uma horinha de noite, eu deixava a mãe na época andava, tudo, se alimentava sozinha. E aí a minha filha ficava aos cuidados dela. E eu ia Uhum. só uma horinha dedicar a mim, né? E Ela a minha cunhada ali, ainda eu falava, faz, tá? Cuidar quando ela for te visitar, hein? Que ela tá em dia ainda. tá, ela tá seguindo ali, firme e forte, continua assim. Eu que parei, porque além de eu mudar de estado, né, aconteceu tudo isso com a minha mãe. Então, assim, a canseira bate, eu falo, eu não vou fazer nada hoje, eu vou deitar, vou dormir,
né? Mas eu tô me cobrando, porque eu sei que eu preciso, porque o exercício físico é um dos, né, das coisas principais para a gente conseguir viver um pouco mais e com mais saúde, né? Uhum, Tanto física quanto uhum. mental, né? Namorar, sair com os Sim, filhos, pegar um sim, filme, fazer isso, uma pipoca, fazer se o que a gente distrair um pouquinho. gosta. Você tem apoio externo para ficar com a sua mãe? Obrigada, Andréia. Ficar com a sua mãe para você ter esse momento, tomar um banho mais gostoso, de sair fazer uma compra para você, escolher uma roupa. Você tem alguém que pode ficar com vocês ou isso ainda não tá ajustado? Eu tenho uma rede de apoio, que é uma clínica, né, aqui Uhum, perto da região, que eles fazem a hospedagem, tipo um hotel para idoso, né? Para idosos, uhum. pessoas especiais. E aí, quando eu, né, preciso, tô sentindo muita. Eu acho que aconteceu aqui umas 4 vezes já. Tô muito Ótimo, cansada, aí eu levo ótimo. ela lá, né? E deixo Uhum, ela lá aos cuidados, né, do pessoal, da equipe de enfermagem. E quantos dias necessário, né? 3, 4 dias. E aí depois eu retorno, busco ela, levo para minha casa de novo. uhum. Hoje eu tenho Correto. essa rede de apoio há quase um ano, mais ou menos. Porque eu precisei, porque até então eu não tinha, né? Eu tinha uma colega dela, ela chama Cleusa, que é cuidadora de idosa, né? De idosos, e ela ficava de vez em quando com a minha mãe para mim, né? Obrigada, Aline. E Todo mundo me seguindo. Aí que ficava com a bom. sua mãe. E aí ela ficava com a minha mãe quando eu precisava, né? Não era sempre, às vezes Uhum. eu procurava, ela falava, Jéssica, eu não consigo, tô com outro serviço, esse tipo de coisa. No Mas me início, ajudou bastante. o início tem aquela agitação, porque anda, porque faz, não sei o quê, E, pereré, pereré, e você vai se adaptando. e, Tranquilo, mas não dá o como é que se diz? Não dá, não é trabalho, né? Porque cuidar de alguém que a gente gosta não é trabalho, mas a atenção, vamos isso, colocar assim, tão necessária como agora, quando a pessoa está um pouco mais limitada, porque aí você tem que, vai me explicar, obrigada, cadê, quem foi? Quem foi, quem foi, quem foi? Evandro, quem é Evandro? meu esposo. Ah! O que acontece? É diferente, os cuidados mudam. Você sentiu do início até esses 5, 6 anos a evolução da doença a partir de que época ou só depois que ela ficou acamada? Assim, eu acredito que todo ano evoluiu muito, muito, né? Mas de um ano para cá, quando ela ficou acamada, eu venho sentindo mais, acredito que sim, entendeu? Mas já estava evoluído. Mas eu venho Uhum. sentindo mais pelo fato dela estar acamada, tá com limitações. Porque antes ela aprontava, eu brinco que ela aprontava, né? 1001, Elas né? Então ela estava ativa, então eu via ela ativa. Então, assim, você acaba não notando as coisas ruins do Alzheimer. Você acaba focando nas partes, né? Que nem fazer uma arte, uma baguncinha, né? Às vezes soltava uma piadinha. Então a gente acaba focando naquilo e não foca na evolução do Alzheimer, né? Agora, como Uhum. ela está acamada, eu vejo mais a evolução do Alzheimer. Sim. A minha mãe conseguia aprontar até a camada, É, Jéssica. a minha também apronta umas, viu? Porque como ela sempre teve muita elasticidade, Hum, ela, apesar de gordinha, uhum, muito. Ela levantava a perna, fazia coisas que eu não conseguia na época. Hoje eu já estou voltando a fazer. uhum, Então, ela levantava a perna, ela sentava, ela tinha essa mobilidade de sentar, mas ela tinha artrose, por isso que ela estava uhum. acamada. Por causa da artrose. Ela não conseguia andar e quando o fazia, tinha o risco de queda. E ela conseguia sentar, e sabe a grade? A grade?
Ela Sim. colocava uma perna num buraco, a outra perna, ficava ali sentadinha com as duas pernas balançando e o bracinho como se estivesse olhando a janela. Se aquele troço lá arrebentasse, ia ela e tudo. É, Então aquilo tinha que ter um processo de segurança maior e a gente muito. sempre... Aí eu coloquei aquela almofada redonda, rolo, que grávida usa muito, para justamente ela não colocar os pés, Perna. porque ela colocava de maneira para ver a nossa porta, porque ela Uhum. ficava na sala para ver a porta. Do outro lado não tinha graça, porque tinha uma parede, então ela queria ali. Mas mesmo assim, ela conseguia fazer algumas coisas que eram... A gente acabava rindo, tá? Sim, Tomava o susto e depois ria. Eu tenho fotos, tenho filmagem, tá tudo no YouTube. Que era uma doideira. Hoje a gente ri, hoje a gente brinca, sim, hoje é só saudade, etc. Mas vamos para a real. Hoje, tua mãe, ela se alimenta sim. sozinha? Ela... Não, ela tenta, né? Uhum. Às vezes eu deixo, né? Às vezes eu seguro o pratinho e, né, deixo. Mas a maioria das vezes é a gente que dá, trata dela na boca. Depois que ela ficou internada, a gente optou pelo pastoso, né? Porque ela mastiga, só que tem uma hora que ela esquece de mastigar e aí aconteceu um episódio dela engasgar com um pedacinho de carne. Tem que estimular. Isso, ela mastiga. Eu faço, né, as papinhas dela. Então eu ponho ali uma cenourinha picadinha, né, cozida para ela Uhum. sentir o pedacinho, mesmo molinha, ela mastigar, né? A carne moída, que daí ela sente esse pedacinho, ela não engole direto, né? Ela mastiga macarrão, arroz, né, ali no meio, para ela sentir, né, o grão e mastigar. Então ela mastiga. Mas ela engasgou, né? Ela teve um episódio que ela engasgou com um pedaço de carne. E ela não, né, não sabia falar que estava engasgada, e eu comecei a achar estranho ela engasgada. E por Deus mesmo, né, eu percebi que ela estava engasgada, porque ela estava assim, parada, sem reação nenhuma. Nossa. E aí eu comecei a falar, acho que ela tá engasgada, e comecei, né, bater nas costas dela, né, pra ela para voltar a carne, porque estava parado na garganta dela, eu percebi Nossa, isso, que perigo. né, mesmo sem reação nenhuma, foi, por isso que eu falo que foi Deus mesmo. E aí ela colocou a carne para a boca. Só que ela não soltava a carne na boca. E eu com medo dela engolir de novo, engasgar de novo. E aí eu fui, né, mãe, solta, mãe, solta. Aí quando ela abriu um pouquinho, eu enfiei o dedo dentro da boca dela, mesmo sabendo que ela poderia morder meu dedo. Mas o desespero na hora, Ah, na hora que né, morder, não tem não problema. tem Pode morder, mas eu vou tirar essa problema. carne daí, Exatamente. O vou tirar tudo. importante era tirar a carne da boca Até a dela, porque amígdala eu tiro nessa hora. Vamos embora. isso, eu também não ligo. E aí foi desesperador, né? E aí eu peguei e falei, não, literalmente já chegou o momento de não, porque ela mastiga, mas tem hora que ela esquece. E aí ela engole, que foi o que aconteceu. Uhum. Então eu optei, né, por fazer as papinhas dela, né, mais pastosa. Mas ela come Sim, vocês estão com super alguma bem. orientação de nutricionista, de Sim, fono, vocês estão sim, com acompanhamento, sim, que é o sim, momento, tá? sim. Para evitar a broncoaspirar, ter uma pneumonia Isso, e precisar isso. ser internada novamente. Isso, hoje ela tem a cama hospitalar, né? Que consegue ficar um pouco mais sentada, né? Antes, Uhum. quando ela não tinha, eu pegava ela no colo, sentava ela no sofá, né? Na cadeira de roda, que a minha irmã cedeu a cadeira de roda, né? Então, assim, me quebrou um galho imenso, a árvore toda, porque eu conseguia sentar ela, porque a cama era a Uhum. cama normal, né? Hoje ela já está na cama hospitalar, então, né, ela fica sentadinha, a gente dá as alimentações dela sentadinha, ela fica depois um bom tempo sentadinha, o máximo que Uhum. eu conseguir enrolar ela ali, ela fica sentadinha, vou brincando com ela, distraindo, porque ela gosta mais de ficar deitada, né? Mas fica deitada, vem outras complicações, né? Uhum. A Maraci lembrou da rede Sara aqui no Rio de Janeiro, Uhum. na Barra da Tijuca, que eu acho que é o mais próximo para você. Sim, E a Bianca está comentando que conseguiu marcar também consulta, lá é muito boa. Demora às vezes, vaga,
Quer dizer, às vezes demora 2, 3, 4 meses para você conseguir a vaga, mas depois que você entra, você tem todo o apoio, exames, tem todos os médicos possíveis e impossíveis. Agora, falando de medicação, já tinham perguntado, e a sua mãe está com a medicação tradicional ou ela está usando alguma coisa paralela, como o óleo de canabidiol, por exemplo? Ela chegou a usar o óleo de canabidiol, ela usou acho que por um ano e pouquinho. No momento ela está só com a medicação tradicional, né? Que a médica passou desde o início do tratamento. Começou com um comprimido, hoje ela toma 2, né? Já tem uns 2 para 3 anos que ela toma 2, né? E ela chegou a fazer sim o uso do canabidiol, justamente quando ela caiu. Ela estava com o óleo, estava bem ativa, estava uma evolução muito boa, né? Porém, quando vai fazer cirurgia, eles pedem para interromper. Sim. E aí eu interrompi, né, a medicação e depois eu não voltei a dar por questões minhas mesmo, pelo fato, né, dela estar acamada, né, e não ter tanto assim, não anda, não sai, não passeia, infelizmente hoje não tem como isso. Antigamente, né, eu levava para passear, levava ali na praia, né, caminhava, na igreja, onde eu ia, eu levava ela, né, quando eu podia e dava, eu levava ela, né, mercado, esse tipo de coisa, ela estava sempre comigo, né. E esse apoio que você está tendo de nutri, de fono, vocês estão conseguindo receber essas visitas em casa? Ou tem alguma facilidade de levá-la ao local? Como é que está funcionando isso? Esse deslocamento ou não deslocamento? A Nutri, eu que levei, eu paguei, levei porque eu não consegui pelo SUS, né? A físio também, minha irmã me ajudou. A gente pagou quando ela se acidentou, caiu e teve que fazer a primeira vez, né? Fisioterapia, né? E só que aqui eles vêm, eles vêm, tira sangue, colhe exame, passa receita, eles vêm tudo em casa. Vem vacinar ela em casa, né? Inclusive a cama foi a assistente de saúde que conseguiu para mim essa cama, entendeu? Foi até uma doação, ela doou a cama, não é emprestado, é da minha mãe mesmo, eles doaram. Então essa parte aí, mesmo sendo SUS, eu acredito que tá bom pro seu SUS. Tenta a Rede Sara, de repente vocês conseguem ter um acompanhamento também eficiente. Sim, eu vou pesquisar. Até porque a sua mãe é jovem, tem 62, quer dizer, e espero que ela ainda tenha bastante tempo entre nós. Ah, sim. Então, e ela é forte, viu? Bem saudável. Às vezes eu brinco e falo, eu tô achando que eu vou primeiro do que a senhora. Nem fale isso brincando, por favor, porque depois quem é que cuida dela? Eu sei, é uma brincadeira, uma forma de falar. Sim, porque ela é muito forte, ela é muito, sabe assim, mesmo que nem você falou agora há pouco, mesmo acamada, ela ainda, pronto, ela dá risada, ela conversa, e eu bato papo com ela, eu faço cosquinha e brinco, e ela é muito assim, vamos dizer, ativa, mesmo estando acamada e com Alzheimer. Então eu falo que a saúde dela tá melhor do que a minha, os exames, então, tá ótimo. Você consegue fazer alguma atividade com ela? Tipo, música, por exemplo. A música é muito eficiente com relação à memória, né? Consegue fazer alguma coisa? Ela consegue acompanhar? Sim, ela sempre gostou de música, né? E quando ela andava, eu pegava ela para dançar os forrozinhos, né? Que ela sempre gostou. Ela é do forró. Ela é do forró. Aí eu pegava ela para dançar o forrozinho. E hoje eu pego ela para dançar o forrozinho, mesmo deitada. Eu pego na mão dela e falo, ei, mãe, vamos! E aí danço, mexo o braço dela, porque daí movimenta o braço, né? E eu falo, forró, esse a senhora conhece, hein? Aí ela dá risada, aí movimenta o braço. Aí às vezes eu paro o meu braço para ver se ela vai movimentar o dela. Aí ela movimenta. Então, assim, mesmo acamada, a gente consegue alguma coisa ainda. Fala das bonequinhas Joãozinho e Rosinha.
Ah, as Deduraram então bonequinhas. aqui, ó. Foi uma ideia da minha irmã, Ah, porque ela pegou uma mania de pegar lençol e ficar embolando lençol. Ela ainda tem, ainda hoje tem, mas aí as bonequinhas é de pano, é de tecido, é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Agora a gente tem duas, porque eu ponho uma para lavar, uma minha irmã que deu, e a outra, daí eu dou a outra na mão dela. E a bonequinha, ela é de pano e ela amarra o bracinho da bonequinha. E aí ela pega e alisa a bonequinha assim no rosto. Aí ela joga a uhum. bonequinha no chão pra gente pegar. E assim vai, filha. E aí a gente entra na brincadeira com ela, né? Eu acho um sarro porque ela não pode ver meu menino, né? Aí ela vê meu menino, ela cata e joga a bonequinha no chão pro meu menino catar. Aí meu menino Hum. vai, cata, ó, vó, o neném da vó, tá aqui, ó, abraça. Aí ela pega e segura assim. Na hora que ela vê que meu menino vai sair, ela joga de novo no chão pro meu menino voltar Joga pra de pegar. novo. Para ter a companhia, para ter uma atenção e tudo Sim, mais. sim. A É. mãe, ela não se adaptou à boneca mesmo. Sim. Ela gostava, ela roubou o meu ursinho, né? Um dos meus ursinhos, e que eu chamava de Pedrinho, ainda tenho, o dito cujo. Eu fazia a vozinha e às vezes ela altos papos com ele. Altos papos, até oferecia cafezinho, pãozinho, biscoitinho para ele comer e tudo bem. Depois eu comprei um gato, uma gata de pano e sem nariz, né? O nariz e o bigode foi embora e o olho eu reforcei bem reforçado. Sim. E ela tem uma fita rosa no pescoço e uma fita rosa no rabo, na cauda. Vamos falar assim, cauda que fica mais chique, né? O horário, Sim. né? Fica mais chique. E aí ela tirava, depois ela tentava amarrar, aí ela não conseguia, ela olhava para mim e mostrava, eu ia, amarrava, aí ela sorria, tirava de novo. Aí a brincadeira era essa. Então, e de vez em quando eles também voavam. Não sei, eu acho que eles criam asa, criam asa. É, E é o jeito de ter alguma atividade, chamar a atenção, de brincar e sim. etc. Distrair, né, também eles que estão nessa situação, né? Ela se Uhum. distrai muito, muito, muito com os bonequinhos. Muito. E ela se adaptou bem ao uso de fralda? Sim, a fralda desde o início, porque ela começou a não segurar, né, a urina. Uhum. E aí eu, né, com jeitinho, falei, mãe, vamos comprar aquela calcinha que é igual fralda, né? E ela Uhum. usou por um bom Ah, é tempo uma aquela. ótima criação. Quem inventou isso merece. Exatamente. Muito, 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 muito. Porque uma que você já não vai para fralda, né? Para não constranger ainda mais a pessoa que ainda tem um pouco de lucidez. Poxa vida, Uhum. né? Já estou usando fralda, esse tipo de pensamento, né? E no caso dela, eu já usei essa estratégia. Mãe, é uma calcinha que vai, né, permitir que você não faça xixi, né, e escorra pela perna. Bora usar até resolver esse problema Uhum. dessa incontinência urinária? Ela É, aceitou na hora. na época que a mamãe precisou de fralda, não tinha essa calcinha. Senão, ó, Sim. muita coisa ia acontecer de bom aí. Sim. Então, eu tenho outra curiosidade que eu já ia perguntar e já a Bianca já fez esse favor, né? Como é que é a rotina do banho dela? O banho é no leito, né? Quando ela Uhum. caiu a primeira vez, que ela estava com a prótese, eu levava com a cadeira de roda até o banheiro, sentava ela na outra cadeira e dava o banho no chuveirinho. Comprei uma mangueirinha por metro Uhum. maior para conseguir, né, dar um banho melhor Fiz nela. o mesmo. Isso. Porém, quando ela tirou a prótese, a perna dela ficou dura. A perna dela Ela não dobra. não dobra. E aí fica difícil para sentar na cadeira, tudo, e aí a perna dela fica, né, reta, e aí pode bater nas coisas e, né, não tem nem condições, machucar ainda mais. Uhum. Então, o banho é feito no leito, com o auxílio da minha filha, né? E como eu fiquei com Uhum. ela no hospital, eu aprendi lá,
né? Sim, Lá, não é aí eu tenho as difícil. 2 bacias, tudo certinho. Aí eu faço asepsia com o lisoforme das bacias, esquento a água, tempero as 2 águas, tem a esponjinha, tenho os panos de limpeza que depois são descartados, vão pro lixo, né? E aí eu faço banho no leito. A minha irmã comprou, muito interessante aquilo, para lavar o cabelo. Já E é aquela bacia de encaixe, né? isso, não machuca, porque já tem o lugar certinho de encaixe aqui do pescocinho dela, né? E aí eu Uhum. lavo o cabelinho dela, tudo no Uhum. leite, tudo feito no leite. E o que vocês têm feito para evitar as escaras, as Ela úlceras de teve, pressão? ela teve só quando ela ficou a primeira vez acamada. Quando ela internou pela primeira vez, eu comprei Ah, aquele de ovo lá, aquele casca de ovo, alguma coisa assim. Não resolveu nada. Foi dinheiro jogado fora. Começou a dar no bumbum, aí as pessoas começaram a falar pra mim, tem que virar de lado. Eu uhum. virava ela desvirava, né? Pra variar, mas tudo bem, eu Ah, insistia. Eu insistia, mesma virava, coisa. ela desvirava, mas eu Dá insistia. vontade de amarrar, né? Amarra que prende, passa fita Dá durex. vontade. Não dá, Eu não dá. colocava um monte de travesseiro nas costas dela, eu não sei como ela conseguia virar de volta. Conseguem, conseguem, conseguem. Minha E mãe tinha ainda uma posição predileta, de assim, ladinho, e aquele ladinho, se bobeasse, era a noite toda. Eu levantava, desvirava, enchia de travesseiro, almofada, quando acordava lá, na posição. Mas pelo menos, como ela usava o colchão pneumático, que eu acredito que você também use, né? Já facilita muito. E uma dica que eu coloco também para vocês, aquelas almofadas de alpiste. uhum, E vocês podem usar no calcanhar, vocês podem usar aqui nos ombros, e que quando a pessoa se mexe, o alpiste ele não machuca, né? sim. E ele se adapta e faz o movimento da massagem. Eu Eu ouvi falar usava, lá no hospital. é Eu ouvi muito bom, falar. é Só muito que bom. daí a gente comprou, daí na época, né, ela usou esse que não foi válido, ela acabou tendo no bumbum. Eu já estava Uhum. desesperada porque eu não sabia o que fazer, né? E aí acaba que as pessoas também acabam julgando a gente, achando que a gente não cuidou, que enfim, outras coisas, né? Uhum. Eu sumi aqui rapidamente, voltei. Foi. O que que acontece? Coisas simples, baratas, é o alpiste só, não é a misturinha não, que a Sim, misturinha tem aquelas que machucam. O alpiste sim. só, Uhum, numa almofada de vários tamanhos, uhum, em que realmente possa ter aquela mobilidade. Faz por dentro um forro, enche e faz um acabamento por fora que você tira a capinha para lavar, porque se molhar, uhum. se sujar, de não sei o que, você tem como estar lavando. Então ele dura Sim, bastante tempo, a validade. E sim. isso me ajudou muito, principalmente Ajuda. quando eu virava de um lado e ela queria desvirar. Então, quando ela desvirava, caía na almofada do alpiste e fazia um movimento junto com Sim, o colchão. sim, Facilitava bastante, né? sim. Estou falando que você é muito calma, contribuiu muito Ah, ao processo, obrigada. trata muito bem, a tua irmã está falando que você trata muito bem. E vem cá, Aprendi muito. aproveitando que você está falando com calma, tranquilidade, vem cá, a gente perde a cabeça de vez em quando. Você faz o quê? Quando. Sem dúvida. Pois é, todo mundo perde a Sabe cabeça. o que eu faço? Eu aprendi muito com isso. Até várias vezes aconteceu, né? Tipo, travava a boca, não queria comer de jeito nenhum. E eu com aquela pressa louca de fazer essas coisas, eu falava, então não quer comer? Tá bom. Ponhava lá do lado. Aí minha filha vinha, meu marido vinha. Vamos, vó, comer. Eu saía de perto. Porque a gente perde Uhum. a paciência sim. Quem fala, não perde é mentira. E das grandes. É mentira, Porque a gente é mentira. ser humano, né? E, Com e eles ficam, certeza, eu também, ficam né? de birra, porque eles viram uma criança. Criança faz o quê? Birra. Fica, faz birra sim, faz sim. É Sim, sim, sem fantástico isso, dúvida. né? Aí você sai de perto, conta até 10, quando você acalmar, volta. Pronto. Uhum.
Pois é, pois é. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, porque eu fui vendo a pergunta de vocês e à medida que eu fui batendo papo com elas, fui trazendo. Uhum. Achava que ia ter bicho na escara. Não, Sim, não tem, não. sim. Ficou bem feio, mas aí eu cuidei com óleo de girassol, né, Uhum, pomada. O hospital também uhum. me ajudou muito, porque eles me orientou como fazer a limpeza, porque eu não sabia nada, né? E aí foi quando eu também entrei em É, desespero e comecei a pedir a Deus uma. uma solução. Foi quando veio o colchão tecnológico aí. Eu também comprei a almofada. Aí eu danei comprar tudo, né? Comprei a almofada, porque o Bebezão desespero tem era tudo. tanto de não ter mais. Porque, assim, em 5 anos, ela nunca teve nem assadura. Nunca. Nunca nem Uhum. assadura minha mãe tinha. Sempre com a pomadinha, sempre limpinha, sempre ajeitadinha. Às vezes era 2 banhos Uhum. por dia. Como ela andava, era mais fácil. Não, mãe, vamos tomar um banho, tá calor, no calor principalmente, né? Então ela Ah, nunca teve nem assadura. E aí, quando deu as caras, meu Deus, entendi, eu fiquei louca. entendi. Agora me diz uma coisa, ela tomava remédio para dormir, descontrolado, né? Você conseguiu domar isso? Ela dorme bem agora? Ela está tomando alguma medicação? Super bem. Ela dorme muito bem, dorme até demais. Tem que Eita. acordar, viu? Tem que acordar. Eu de manhã eu começo, vamos dormir, Oquinha. E aí eu começo a beijar Hum, ela, e ela começa a ficar incomodada que eu tô beijando. E aí eu falo, não, bora acordar, porque às vezes é beijo. 10, 10:30, ela tá no Beijo muito. soninho da Cinderela lá. Não é uma Mas princesa. ela toma alguma medicação hoje em dia ou não? Ela toma uma medicação que, na verdade, é para esquizofrenia, mas que ele dá um Uhum. pouquinho de sono. Mas não é Ah, exatamente para dormir. eu que é a tipina? Não, o dela é o Respiridona, de 1 miligrama. Isso. Ok, Ela tá tomava bom. clonazepam, 2, 3 por dia. Eu fiz o Uhum. Conseguiu desmame, tirar. consegui tirar. Eu fiz o desmame aos Parabéns. pouquinhos, fui tirando. Quando ela estava sem sono, lá em São Paulo, eu tenho um quintal que tem chá. Fazia chá, dava chá para ela. Aí fui fazendo desmame, 2, depois Uhum. 1, depois metade, até que nenhum. É, tudo bem, sem problema nenhum. O que que acontece? Cada história que vem aqui vem contribuir com algum ensinamento, com alguma mensagem. Que o principal delas é que nós não estamos sozinhos. E o que que vai ser o cuidado? O cuidado, você vai arrumar um jeito diferente do seu jeito, você vai se adaptar. Quer dizer, outro dia eu conversei com uma pessoa que mora com a sua família numa casa, a mãe há 12, 13 anos com Alzheimer e agora o pai numa outra casa com os primeiros sintomas. São 3 casas. Então, tem que montar algum esquema, tem que ver uma solução que seja apropriada para aquele momento. Porque a gente sabe muito bem que a demência é neurodegenerativa, não tem cura e ela avança. Uhum. E nesse avançar, a gente tem que estar se adaptando às situações. E é isso que acontece. A gente precisa estar se adaptando. E esses bate-papos que eu tenho é justamente para falar, gente, olha só, existem soluções. Você já pensou no colchão? Você já pensou na almofadinha para poder lavar o cabelo, a bacia? Você já pensou no... Quer dizer, e aí? A gente Sim. vai fazendo isso. Nem todo mundo tem condições financeiras para ter uma equipe de apoio paga, mas vamos tentar. E principalmente nunca se esquecer de se cuidar, Sim, verdade. porque a gente adoece. Sim, As é pessoas podem verdade. adoecer. Então a gente precisa ter esse cuidado. E eu quero estar agradecendo você por ter aceito o convite, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Não sei se você faz parte de algum grupo de apoio no WhatsApp, alguém não. Não, Se no você se momento não. interessar, se você se interessar, nós temos os corações entrelaçados.
que é administrado pelo Joá, pela Neuza, que está aí assistindo, a Betiene e eu, somos ADMs do grupo. E lá tem mais de 300 pessoas. E sempre que alguém precisa de alguma informação, um está ajudando o outro. Tem regras, como todo grupo tem que ter regras. Isso é passado na hora. Olha lá, Alzheimer Corações Entrelaçados, a Neuza está escrevendo. E quem está assistindo o grupo, essa live, ou vai assistir essa live mais adiante, tiver interesse, já que cuida de alguém com algum tipo de demência, pode ser Alzheimer, pode ser corpus de Levy, pode ser frontotemporal e a demência do AVC, né? Vamos dizer assim, que eu esqueci o nome agora, fugiu, foi lá pela porta, está lá me dando tchau. O grupo está aberto para quem quiser, é só me procurar no direct, tá ok? E aí, vascular, muito obrigada, Maraci. Voltou, viu? O vascular passou aqui e voltou. Voltou. Então, é isso, gente. Sou grata, mais uma vez. Dá um beijão na sua mãe, dona Isa. Obrigada. Tá? Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de poder contar a nossa história. Isso, e a gente vai estar se falando. Você já tem meu contato, meu telefone. Se você quiser entrar no grupo, você me procura no Zap, que eu te coloco. Sim, tá bom. E aí a gente vai seguindo, tá? Isso aí. Vai seguindo. Eu vou encerrar, então, vou deixar você falar o que você quiser, o que você tem aprendido com a sua mãe, qual a mensagem que você quer dar para o pessoal que vai assistir a live. Fica super à vontade. Oi, Lorena. A live vai ficar gravada, vou te marcar como colaboradora, e aí vai ficar na sua página, no seu feed e no meu também. E eu peço que quem assistiu a live, se não quiser assistir de novo, não tem problema, vai lá dar um coraçãozinho. Não é bom, né? Porque o Instagram é um robô. Ele entende só os sinais que a gente emana para eles. De estar comentando na live, de estar curtindo a live, depois de gravada, ir lá fazer um comentário ou um coraçãozinho. Poxa, o pessoal gostou, vamos passar essa live para mais e mais pessoas. E é isso. A gente tem que vencer os robôs da vida. É isso aí. Obrigada, Gilmar. Gostaria de fechar, falar alguma coisa? Sim, eu quero agradecer, né, a você, a todos que assistiu a live. Muito obrigada pela oportunidade. Né? Eu quero dizer que eu aprendi muito com a minha mãe, venho aprendendo. Eu falo para ela, mesmo sem ela entender, eu falo, mesmo sem você saber, você está me ensinando todos os dias. E se alguém quiser me chamar, né, também para tirar alguma dúvida, né, dicas, eu tenho bastante, né, 6 anos são uma caminhada boa aí, né, eu tenho bastante dica que eu recebi também, né, porque a gente aprende, a gente passa também para as pessoas também aprender, no grupo né? você vai poder estar ajudando também essas 300 pessoas com dicas. Esse foi meu Tá intuito quando eu criei o Instagram dela. Até eu quase não posto muita coisa, muito vídeo, essas coisas dela, mas dicas eu tenho muitas, né? Experiência de cuidados, né? Então, se precisarem, eu tô lá também, pode me chamar, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês, tirar as dúvidas. Tá bom. E última oportunidade, vocês seguirem no canal dela, Lembra por Mim, @lembrapormim. E última oportunidade, não. Pode vir, me siga, porque vamos ter mais lives essa semana. Sim, dia 5 eu vou estar no canal de uma amiga minha, fui convidada para falar sobre o Outubro Rosa, da Lana Gomes. Vou contar a minha história, como é que foi o meu diagnóstico, como é que foi o meu tratamento e a minha cura, agora na remissão. Semana que vem, dia 10, eu estou recebendo mais uma pessoa, tá? Dia 17 está marcado também no canal do Adriano, que ele passou por aqui e Buenas escreveu, também falando sobre o Outubro Rosa. E quem quiser participar, me procura, que a gente bota a tua história aqui para ser contada, porque aqui você tem voz, tá bom?
Beijo carinhoso, amei te receber aqui. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tá bom, Andréia, os autistas, tem razão. Verdade. Muito bem lembrado. Tchau, tchau.